O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, queridas irmãs, celebrando o dia de Pentecostes, nós lembramos o dia em que Jesus realizou a promessa que tinha feito de que permaneceria para sempre no meio da sua igreja, no meio do seu povo. E ele realiza esta promessa através do envio do Espírito Santo. É muito claro que o dom da fé, ele não é um dom que todos têm. Nem todos são capazes de compreender o envio do Espírito Santo ou a ação do Espírito Santo como um ato de fé, de transformação de vida, e não compreendem a dinâmica do nosso Deus, a dinâmica da fé cristã. Por isso que hoje, a palavra de Deus, ela nos ilumina, nos ajuda a compreender de que forma este Espírito Santo mantém no nosso coração viva a certeza de que Jesus está no meio de nós, não simbolicamente, não como uma crença, não como uma superstição, mas como uma certeza, vivo e atuante no meio de nós. Durante todas essas 7 semanas da Páscoa, nós ouvimos os relatos dos apóstolos que estavam com medo, não é isso? Eles se reuniam com medo depois da ressurreição de Jesus. Por que o medo? Porque eles estavam receosos que acontecesse com eles tudo que tinha acontecido com Jesus. Medo da cruz, medo do sofrimento. E esses apóstolos estavam reunidos, diz o Evangelho, com as portas fechadas por medo dos judeus, de acontecesse tudo aquilo com eles. E Jesus entrou no meio deles, ressuscitado, e disse: a paz esteja convosco, 2 vezes. Depois soprou sobre eles e enviou o Espírito Santo. Aqueles apóstolos, quando Jesus ressuscitado apareceu para eles, eles acreditaram em Jesus. Eles acreditaram de fato que Jesus havia ressuscitado. Mas aí vem o grande desafio, meus amigos. Acreditar é diferente de crer. Acreditar é diferente de ter fé. Nós acreditamos que o sol vai nascer, mas nós não botamos fé no sol. Não damos a ele um poder divino, não damos a ele poder sobre a nossa razão. Então, esses apóstolos acreditaram que Jesus tinha ressuscitado, mas ainda não tinham crido, não tinham, de alguma forma, depositado fé nesse Jesus. Por isso que a primeira leitura de hoje traz a experiência daqueles apóstolos reunidos com Maria no cenáculo. Eis que um barulho do céu se fez, e eles estavam
totalmente fragilizados, com medo, o Espírito Santo, como línguas de fogo, se manifestou àqueles apóstolos, e eles não mais ficaram com medo, começaram a falar em línguas estranhas, e depois daquele dia, saíram pelo mundo, anunciando tudo aquilo que Jesus tinha realizado na vida deles. Meus irmãos, minhas irmãs, a festa de Pentecostes, a solenidade de Pentecostes, quer dizer para nós que a fé só tem sentido se ela muda, se ela toca o interior do nosso coração. A gente acredita em tanta coisa e a gente não muda absolutamente nada na vida. Agora, ter fé, crer, deve automaticamente mudar o nosso modelo, a nossa forma de viver, de encarar o mundo e de encarar o outro. Crer, na nossa concepção cristã, leva-nos automaticamente à capacidade de amar mais e de compreender mais o outro. É fato, meus irmãos, minhas irmãs, que muitas vezes a gente se desentende tanto dentro de casa, os casais se desentendem tanto, e assim as famílias, de diversas formas, e os amigos também de diversas formas, exatamente por essa incapacidade de se submeter a uma razão muito maior do que a razão humana, que é a razão de Deus, a incapacidade de depositar a fé num Deus único, no Deus que a pessoa que está do lado crê, num Deus que a pessoa que veio comigo celebrar bota fé, acredita. Vamos pedir a Deus hoje, meus irmãos e minhas irmãs, o Espírito Santo de Deus, que nos ajude a nos tolerarmos mais, a nos amarmos mais. O Espírito Santo transforma a nossa carne, o Espírito Santo transforma a nossa vida, e se ainda não transformou, é porque ainda não me abri suficientemente, ainda me considero autossuficiente, acredito que não preciso, acredito que não é necessário, e a gente sempre fica procurando explicações. Por que tanta briga? Por que tanto desentendimento? Por que tanta mágoa? Vamos pedir a Deus essa graça de humildemente, como aqueles apóstolos, nos submetermos a este Santo Espírito. Como disse a segunda leitura, só tem sentido dizer que Jesus é o Senhor, só tem sentido depositar Jesus como Senhor da nossa vida pelo Espírito Santo, que muda, transforma e cura o nosso jeito de existir. E não esquece, como transformou o medo dos apóstolos, o Espírito Santo transforma as nossas misérias em realidades novas, em novas oportunidades, em novos jeitos de viver a vida, de viver como família, de viver como irmãos. Vamos hoje clamar com muita confiança o Espírito Santo de Deus, que incendeia a nossa alma, a nossa vida e o nosso coração. E é claro, quando a gente é tocado pelo Espírito Santo, a gente anuncia o que Ele faz na nossa vida, anuncia a verdade que Jesus realiza em nós. Por isso que os apóstolos saíram pelo mundo anunciando esta verdade. Que Deus nos ajude hoje, amanhã e sempre. Amém.